Saudações em Cristo Jesus. Então, Deus se arrepende ou não? Bom, lá no livro de Números, capítulo 19, versículo 23, diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas lendo 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei sobre o meu povo, porquanto deixaste de me seguir. Depois a gente vê outras referências falando sobre o arrependimento de Deus. Gênesis capítulo 6, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. A gente vê também no livro de Jonas, o arrependimento de Deus ali sobre o povo da cidade que seria totalmente destruída. Então a pergunta que não quer calar é: Deus volta atrás? Deus se arrepende ou não? É isso que vamos responder para você aqui nesse vídeo, tá bom? Ô glória! Então vamos lá. Para começar, de vez em quando nós ouvimos alguém dizer assim: Saul foi escolhido pelo homem e Davi foi escolhido por Deus. Por isso que o reinado de Saul não prosperou. E na verdade isso é um grande equívoco, porque quando nós lemos 1 Samuel 15, versículos 10 e 11, que foi lido para vocês no início desse vídeo, o próprio Deus disse: Arrependo-me de haver posto Saul como rei sobre o meu povo. Ou seja, quem escolheu Saul foi Deus. Quem escolheu Davi também foi Deus. Qual é a diferença? Davi era um homem segundo os propósitos de Deus, segundo os planos de Deus. A Bíblia usa um antropomorfismo para dizer que Davi era segundo o homem segundo o coração de Deus. Ao passo que o rei Saul, diz a Bíblia, que ele deixou de seguir a Deus. Essa é a diferença. Não é que os homens escolheram Saul e Deus escolheu Davi, tá? Entenda isso. Então essa é a questão. Aí Deus escolhe Saul, mas Saul deu aquele vacilo, como você sabe da história. Mas muito bem, Deus se arrepende ou não? Para começar, existem vários recursos literários na Bíblia que são usados pelos escritores. E nós não podemos ignorar isso, porque a Bíblia precisa ser interpretada de várias formas, tá? A interpretação textual, interpretação cultural, interpretação gramatical, a interpretação literal, alegórica, figurativa, enfim, há uma conjuntura aí de fatores que devem ser levados em consideração. Por isso que quando a Bíblia diz arrependeu-se o Senhor, em algumas versões a palavra arrependeu-se, ela está entristeceu-se. E aí é nessa questão que nós vamos entender agora sobre o arrependimento de Deus. Então, os dois recursos literários mais utilizados pelos escritores é antropomorfismo e antropopatismo. O que é isso? São características, propriedades, personalidades dos seres humanos, mas que são atribuídas a Deus como se ele tivesse essas características, essas qualidades. E aí os escritores utilizaram o antropomorfismo e o antropopatismo para dizer, em certas passagens, que Deus se entristece, que Deus fica irado, que Deus se alegrou, que Deus, enfim, tudo isso. O antropomorfismo, por exemplo, ele dá características físicas a Deus, que de fato Deus tem essas características. Quando lemos, por exemplo, em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, então Deus tem mãos. Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, então Deus tem olhos, e assim sucessivamente. Mas vamos lá ao texto, tá? A Bíblia Sagrada, como é um livro que precisa ser interpretado de forma textual e gramatical também, nós vamos entender que quando, lá no livro de Números, capítulo 19, e no versículo 23, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, precisamos entender duas palavras hebraicas para o termo arrependimento. Uma
é chamada de Nachan ou Nahan, né? E a outra é chamada de Shub, tá? O termo arrependimento. E o que acontece? O que seria Nachan? Mudar de ideia, mudar a rota, mudar o caminho. Então, sobre a questão do arrependimento de Deus, funciona assim: Deus se arrepende ou não? Deus, ele não se arrepende como o homem. Há uma diferença aí na expressão do termo arrependimento na linguagem hebraica, que é o que nós vamos falar agora para vocês. Conversão é um arrependimento que alguém teve por um equívoco, por um erro que cometeu. Então essa última expressão, ela nunca pode ser aplicada a Deus, porque Deus não erra. Deus não precisa se arrepender de um projeto que ele fez, Deus não precisa se arrepender de algo que ele falou e aí voltou atrás. Não. A mudança de ideia que acontece em Deus, eu disse mudança de ideia, porque o caráter de Deus, a personalidade dele não muda. Deus não muda. Um dia ele está de bom humor e outro dia ele está de mau humor. O que muda são as suas atitudes em relação ao homem, dependendo das atitudes do homem. Em outras palavras, o arrependimento de Deus, ele é condicional, tá? É condicional. Por exemplo, Ezequiel capítulo 18, quando Deus, ele diz que se o homem guardar a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, por eles viverá. Ponto final. Deus está dizendo que o homem vai viver se ele guardar a sua palavra. Mas se esse homem começar a sacrificar aos ídolos, adorar outros deuses, etc, etc, aí Deus, olha aí, Deus muda de atitude e esse homem será castigado, será punido e pode até morrer. Então, dependendo das atitudes do homem, Deus ele muda a rota, Deus ele muda o caminho. Aí alguém pode até questionar e falar assim, então quer dizer que as atitudes do homem mudam Deus? Não, as atitudes do homem mudam as ações de Deus, porque eu volto a dizer, Deus não muda, tá? O arrependimento de Deus é condicional. Então vamos lá, quando Deus foi destruir a cidade de Nínive, o pecado subiu às suas narinas, ele envia Jonas e o propósito de Deus era destruir a cidade. Mas aí houve um arrependimento por parte dos moradores de Nínive. E aí Deus muda de ideia e diz, não vou mais destruir essa cidade, por causa da ação do ser humano. Então, Gênesis 6, eis a questão. Aí quando eu uso a palavra Nahan ou Shub, aí alguém pode falar assim, mas aí como fica Gênesis 6? Não se encaixa, né? Deus mudou de ideia em Gênesis 6. Agora entra uma pérola para vocês aqui, Gênesis 6. Quando a Bíblia diz, e arrependeu-se o Senhor de haver feito sobre o homem, olha esse arrependimento de Deus em Gênesis 6, é muito fantástico, gente, porque esse arrependimento, ele traduz algo muito sério mesmo. Deixa eu explicar para vocês. Em algumas versões, essa palavra arrependimento está assim, e entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Mas por que Deus se entristeceu? Mas vamos usar a versão mais popular, que é arrependeu-se. Mas por que o Senhor se arrependeu? E aí, nos capítulos depois ali, de Gênesis, Deus manda o dilúvio e destrói a raça humana, salvando apenas 8 pessoas, Noé e sua família. Então era mais ou menos assim, para você entender. Deus criou o homem perfeito, glória a Deus, aleluia, maravilha. Mas aí o homem começa a pecar, a se revoltar contra Deus, aquela coisa toda. E aí Deus olha para o homem e propõe em destruir a humanidade que ele criou. Então Deus está dizendo assim, arrependo-me de haver feito o homem sobre a terra, porque agora eu vou ter que destruir ele. Entendeu? Eu contrato alguém para trabalhar comigo, uma pessoa genial, pessoa honesta, uma pessoa boa, e essa pessoa vem e trabalha comigo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Só que no 3º mês, essa pessoa começa a chegar atrasada, essa pessoa começa a descumprir com os compromissos na empresa, daqui a pouco começa a dar prejuízos e eu vou ter que despedir essa pessoa. É meu amigo, é competente, é honesto, mas se desvirtuou, assim como Saul.
O que eu vou fazer? Eu vou despedir essa pessoa e eu posso dizer assim, arrependo-me de ter contratado fulano. Só que esse arrependimento meu aqui não é por ter contratado necessariamente, é por ter que despedir essa pessoa agora. Eu me arrependo por ter que contratar e despedir. Então Deus estava dizendo, arrependo-me de haver feito o homem sobre a terra e agora ter que destruir o homem que foi feito à minha imagem e semelhança. Esse era o arrependimento de Deus em Gênesis. Em outras palavras, Deus se entristeceu de ter feito o homem e agora ter que destruí-lo. Entendeu? Então vamos lá, para finalizar o vídeo. Deus se arrepende ou não? A resposta é, depende. Depende de quê? Depende do contexto, porque todo texto bíblico tem um contexto, e texto sem contexto vira pretexto. Então quando eu leio Gênesis 6, arrependeu-se o Senhor, entristeceu-se. Quando eu leio Números 19, 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Chube. Deus não comete erros para se arrepender depois. Quando eu leio 1 Samuel 15, 10 e 11, arrependo-me de haver posto Saul sobre rei sobre o meu povo. Então aí entra o arrependimento como mudança de atitude, mudança de ideia. Então aqui está o nosso vídeo. Deus abençoe você e deixe os seus comentários aí abaixo e nós vamos gravar novos vídeos aí em breve para a glória de Deus, o nosso Pai. E inscreva-se, comente, dê o seu joinha, marque o sininho lá para receber nossos vídeos. Nós passamos aí muitos dias sem gravar vídeos, estávamos aí viajando bastante, mas agora vamos estar gravando constantemente novos vídeos aqui no nosso canal. Um abraço a todos, Deus abençoe, seu conservo e amigo de hoje e sempre. Ronaldo Lima em Foco, é o nosso canal. Deus abençoe.